Alô pessoal, mais um vídeo no canal. Dia é dia para celebrar, não estou falando pela contratação de Lucas Paquetá, embora continue celebrando, porque estamos falando de uma das maiores contratações do futebol brasileiro, e eu vejo muita gente tentando minimizar, dizendo que é exagero da torcida do Flamengo. Olha, eu poderia ficar aqui uma hora citando vários motivos para a torcida do Flamengo comemorar bastante essa contratação. E por falar em Lucas Paquetá, ele vai ou não para o jogo de domingo? A gente vai trazer a informação de momento no vídeo de agora. E tem também saída de jogador confirmada, outra saída ainda não confirmada e pode não acontecer mais. Premiação da Supercopa do Brasil, jogo nesse domingo contra o Corinthians. Muita coisa para a gente falar no vídeo de agora, mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E agora a gente vai para a informação, porque o Flamengo oficializou a saída de Michael. O Flamengo comunicou: o Clube de Regatas do Flamengo informa que rescindiu o contrato com o atacante Michael nesta sexta-feira, em comum acordo com o jogador. O Flamengo agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante o período em que defendeu o clube, além de desejar sucesso na sequência de sua carreira. É por isso que você, torcedor do Flamengo, tem que comemorar. E eu não estou falando pelo jogador não, tá? Eu acho que ele tem que ter muito sucesso na carreira, que ele seja muito feliz. O Michael é um cara sensacional, o Michael é um cara que tem uma história de vida incrível, de superação, um cara que serve como exemplo para várias pessoas por aí. Mas no Flamengo não tinha mais espaço e é por isso que o torcedor rubro-negro tem que comemorar, porque o custo que o Flamengo tinha com o Michael era altíssimo, era muito alto. O Michael tinha um dos maiores salários do atual elenco, juntando salário, direito de imagem, luvas, então era um custo muito alto para um jogador pouco aproveitado. Ou seja, o custo-benefício do Michael ao Flamengo era irrelevante. Não valia a pena manter o Michael. Tanto é que o Flamengo não fez o menor esforço para ficar com o Michael e rescindiu em comum acordo com o Michael. A informação que eu tinha antes desse anúncio é que o Michael ia ser vendido ao Al-Ula, da Arábia Saudita. Então fica aqui essa informação que eu tinha antes desse anúncio e ainda estou apurando para se de fato o Flamengo não vendeu esse jogador, porque assim, está dizendo que se foi em comum acordo não foi venda. O Flamengo entrou num acordo com o jogador, rescisão ali, decisão de pagar aqui, um cede daqui, outro acolá, e não é venda quando diz comum acordo. A informação que eu tinha antes desse anúncio era essa. E aí no próximo vídeo, com mais detalhes dessa apuração, vou trazer para vocês. Fato é que Michael não faz mais parte do Flamengo, ele tem essa proposta aí do Al-Ula da Arábia Saudita. O Santos fez um esforço absurdo para ter o jogador e no fim das contas não conseguiu ter o jogador, porque o Santos contratou o Rony e o Alexandre Matos, dirigente do Santos, me disse que para ter os dois jogadores no elenco, só se fosse numa ocasião muito especial, algo muito especial, ou seja, se financeiramente falando desse para ter o Michael depois da contratação do Rony. Enfim, fato é que Michael não faz mais parte do elenco do Flamengo e eu acho que isso aí é uma vitória para a diretoria do Flamengo pelo alto custo, não pelo jogador. Não estou dizendo algo pessoal, gente, estou pensando aqui em negócio, custo-benefício, e o custo-benefício do Michael não valia a pena ao Flamengo. Um jogador que se despediu, disse adeus e não saiu é o Wallace Yan. Mais de 15 dias depois de dizer adeus, se despedir, falar que ama o Flamengo, ele continua no Flamengo treinando e a tendência é que continue por lá, porque o Flamengo não vai ceder e o Red Bull Bragantino, pelo visto, não vai cumprir aquilo que havia acordado com o Flamengo. O Red Bull Bragantino fechou com o Flamengo a compra de Wallace Yan, pagando de maneira fixa. E aí, depois do jogador se despedir, aquela história toda, adeus e tal, o Red Bull Bragantino quis mudar aquilo que havia combinado com o Flamengo. Não, Flamengo, esse valor aqui, cerca de 10 milhões de euros, não quero pagar fixo não, metade fixo e metade através de meta do jogador. Faz aí, Flamengo. Não, esse não foi o combinado é outro, é esse aqui. E se vocês não cumprirem o combinado, ele não vai para o Red Bull Bragantino, ele não vai assinar com vocês, nós não vamos liberar. E é assim,
tá certo, o jogador tá treinando no ninho. Vou dar um exemplo, o Alisson, do São Paulo. Antes de tudo dar certo, viajou, se apresentou ao CT do Corinthians, treinou lá. No fim das contas, o Corinthians voltou atrás, não quis fazer mais o negócio. Quem tá mal? O jogador que viajou. Isso me lembra muito Flamengo, Corinthians e Mateuzinho, porque o Mateuzinho acabou indo pro Corinthians, porque senão ia ficar uma situação complicada. O Flamengo tá certo em segurar o jogador. Não tem que viajar se não tiver certo. Tá lá treinando no Ninho do Urubu, mesmo se despedindo do Flamengo, continua lá, porque o Red Bull Bragantino não cumpriu aquilo que havia combinado com o Flamengo. E por falar em Flamengo, o Flamengo domingo tem um jogo importante, é a Supercopa do Brasil, um jogo que vale taça e vale prêmio também em dinheiro, porque a CBF divulgou a premiação para a Supercopa Rei do Brasil nesse domingo entre Flamengo e Corinthians lá no Mané Garrincha. Flamengo e Corinthians vão ganhar 6 milhões e 350 mil reais. Isso significa que é 300 mil a mais que em 2025, quando Flamengo e Botafogo se enfrentaram. O campeão receberá também $1 milhão, que dá um pouco mais de 5 milhões de reais na cotação de hoje da Conmebol, valor que foi igualzinho da temporada passada. No ano passado, o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo e ganhou o valor total de R$ 11.565.400, tá? Então, é importante ganhar esse jogo. Até pelo contexto do Flamengo, já são 2 derrotas seguidas. Se perde esse terceiro jogo, me lembra aí quando o Felipe Luiz com o Flamengo perdeu 3 jogos seguidos. Então, já vai começar aquela pressão. Ai, será que está no caminho certo? Será que o planejamento foi certo? Então, é importante ganhar. Estamos ainda no início de temporada e sabemos que é muito melhor trabalhar na vitória do que propriamente na derrota. E para esse jogo, será que o Paquetá vai? Gente, até a gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo 3h05 da tarde do dia 30 de janeiro. O Lucas Paquetá já assinou, o Flamengo está esperando o ITC, que é um documento enviado pela federação do clube que o jogador atuava, ou seja, no caso, Paquetá, o West Ham, a federação inglesa tem que enviar ao Flamengo e à CBF, e aí o Flamengo vai dar continuidade ao processo para poder regularizar esse jogador a tempo. O Flamengo corre contra o tempo para regularizar Lucas Paquetá ainda nessa sexta-feira e tê-lo à disposição para domingo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil. Nossa, mas ele nem treinou. Beleza, mas o jogador está ansioso, quer viajar. Eu acho que, assim, na boa, tá pronto para jogar? Tá regularizado? Viaja, relaciona, deixa ele sentir o ambiente, deixa ele sentir o clima. Se for para estrear, estreia. Se não for para estrear, espera o próximo jogo. Eu acho que ele tem que ser relacionado. Se ele ficar tipo, opa, informação, tá, galera? Mais cedo, opa, negócio fechado. Mais cedo eu publiquei aí, ó, Josmar sendo contratado pelo Flamengo. Vocês não sabem quem é Josmar? Josmar é um atacante do Avaí, 17 anos, um centroavante. Joga muita bola. Eu sou fãzaço de categoria de base, eu acompanho futebol, eu acompanho a garotada, e o Flamengo está contratando o Josmar. Deixa eu ver se eu descubro por quanto. O Flamengo vai comprar um percentual desse jogador e vai deixar um percentual com o Avaí. Acabei de perguntar para a pessoa por quanto o Flamengo vai comprar esse percentual. E aí a gente vai trazendo mais informações nas outras redes sociais. Baita contratação do Flamengo para a categoria de base. Eu sei que muitos aí estão receosos com a categoria de base do Flamengo pelo péssimo começo do Flamengo Sub-20 no Campeonato Estadual esse ano. Mas o Flamengo tem bons jogadores, galera. Bons jogadores. Não vamos desvalorizar os jogadores da categoria de base. E o Flamengo fez uma contratação extremamente interessante. Porque é raro a gente ver centroavante atualmente com as características que o Josmar, esse destaque do Avaí, joia do Avaí, está sendo contratado pelo Flamengo. Ele tem parecido assim com, enfim, Pedro. São centroavantes modernos, sabe? Que sabem fazer gol, sabem fazer a jogada, sabem fazer a parede, sabem dar assistência, como o Pedro deu para o Gonzalo Plata, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Valeu, galera. Vou continuar a apuração aqui, tamo junto e fui! Nossa, Vene,
O Flamengo perdeu para o São Paulo na estreia do Brasileirão e você está sorrindo. Sim, estou sorrindo porque, para mim, o dia 29 de janeiro, dia 29 de janeiro, é um dia que vai ficar marcado na história do Flamengo, porque é o dia que Lucas Paquetá desembarcou no Rio de Janeiro para voltar a jogar com a camisa rubro-negra. Eu acho que vocês não têm noção do tamanho dessa contratação. Eu, de verdade, eu ainda não estou acreditando. Parece que a ficha ainda não caiu. Porque, repito, vocês não têm noção do jogador que está chegando ao Flamengo para novamente vestir a camisa rubro-negra, tendo em vista que ele saiu do Flamengo 8 anos atrás e agora está cumprindo a sua promessa de retornar ao Flamengo com menos de 30 anos para performar em alto nível e conquistar títulos com a camisa rubro-negra. E a gente vai falar sobre a chegada dele. Teve uma declaração que ele deu para a Flamengo TV que, para mim, é emocionante. Eu acho que nós precisamos humanizar um pouco o futebol, porque muita gente acha que jogador de futebol é um robô e ele não é um robô, ele tem sentimento. E a gente vai trazer essa declaração do Lucas Paquetá, que, confesso para vocês, me emocionou, porque eu acho que diz muita coisa, embora seja uma frase curta, mas expressa muito o sentimento de Lucas Paquetá nesse momento. Tem informação sobre Marcos Antônio, que continua na mira do Flamengo, e também Michael. Nós conseguimos apurar o valor da proposta do clube árabe ao Flamengo para comprar Michael. Mas o que falta? O Flamengo já aceitou. Nós vamos atualizar a situação no vídeo de agora, mas vamos para as informações. Antes, um comentário rápido sobre São Paulo e Flamengo. O Flamengo perdeu de maneira justa, vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que foi muito mérito do São Paulo, como o Crespo montou a equipe e também responsabilidade do Flamengo, que em determinados momentos do jogo mostrou um pouco de salto alto. E eu vou pegar dois lances que para mim foram emblemáticos nesse jogo. Primeiro, o Carrascal teve uma chance maravilhosa de botar a bola na rede e, ao invés de fazer o simples, quando ele sai na cara do goleiro Rafael, era só cortar o goleiro e bater para o gol e estufar a rede, ele quis fazer um gol bonito, quis enfeitar e acabou desperdiçando a oportunidade. E o segundo lance para mim emblemático é o do Pulgar, no segundo gol do São Paulo. Ele poderia ter feito algo simples também, ter tirado a bola, mas tentou enfeitar no momento que não podia enfeitar e acabou dando um gol para o São Paulo. Não é caça às bruxas, não é para entrar em desespero. Início de temporada, estamos ainda em pré-temporada, o Flamengo se reapresentou no dia 12. Porém, serve de alerta, porque o Flamengo precisa mudar a postura. Foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o São Paulo. E se perder no domingo para o Corinthians, será a terceira derrota seguida do Flamengo. Então, abre o olho, jogador, porque a temporada está começando e ninguém quer ficar sob pressão. Outro comentário rápido, Arrascaeta entrou mal em campo e nitidamente está muito abaixo ainda fisicamente dos atletas, o que é normal, estamos ainda em pré-temporada. O Jorginho, para mim, também, embora nem tanto quanto o Arrascaeta, mas ainda está abaixo dos demais. E eu estou mencionando esses dois porque esses dois fizeram as suas respectivas estreias na temporada. Os dois entraram em campo pela primeira vez em 2026. Agora, vamos falar do Paquetá, que chegou ao Rio de Janeiro, desembarcou por volta de 11 horas no Galeão, aeroporto internacional daqui do Rio de Janeiro. Deu entrevista à Flamengo TV e eu vou pegar uma frase dele aqui que de verdade me marcou muito, que eu acho que expressa muito o sentimento do Lucas Paquetá, que foi recebido por vários torcedores, botou camisa de torcida organizada, da torcida Jovem Flá, boné, tirou foto com a rapaziada. E para a Flamengo TV ele disse: não tinha outra coisa na minha cabeça, era voltar ou voltar. Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava muito do Flamengo. Gente, o Lucas Paquetá, ele passou por momentos muito difíceis lá na Europa, desde quando começou aquela investigação. Imagina você todo dia ficar pensando e achando que você pode ser banido do futebol. Ele só quer carinho nesse momento. E quando eu falo carinho, é de maneira literal. Ele quer ser abraçado, como ele foi abraçado hoje, de maneira literal, pelo torcedor rubro-negro. E não vai ter lugar melhor para ele se sentir em casa. Flamengo, clube que o revelou. Flamengo é o time que ele torce. Flamengo deu a possibilidade de ele conhecer a esposa dele atual, inclusive, e também deu a possibilidade dessa esposa dar para ele 2 filhos maravilhosos.
Para quem não sabe, Lucas Paquetá conheceu a esposa dele nos tempos de Flamengo porque ela era estagiária de nutrição da categoria de base. E na ocasião, ela teve que fazer uma escolha entre Flamengo e Lucas Paquetá, porque não podia ter relacionamento entre profissional e funcionário. Pelo menos era uma exigência da diretoria na ocasião. E ela escolheu ficar com o Lucas Paquetá, ainda bem, estão juntos aí até hoje. Então o Flamengo deu muita coisa para o Lucas Paquetá. Ele apenas quer retribuir isso. Só que ao mesmo tempo ele quer se sentir acolhido, abraçado, sentir o carinho. E aqui no Flamengo ele vai sentir. Além disso, ele terá a possibilidade de conquistar títulos, terá a possibilidade de ter visibilidade para continuar sendo convocado para a seleção brasileira. Enfim, gente, muita coisa ele vai ter aqui, porque ele precisa disso. Essa frase diz muito. Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava muito do Flamengo. Paquetá, pode ficar tranquilo que aqui a nação vai te abraçar. Inclusive o Paquetá já sabe qual número vai utilizar. O Flamengo já divulgou, será o número 20, em homenagem ao Vinícius Júnior. Ué, como assim? Porque o Vinícius Júnior usou o número 20 antes de ser vendido ao Real Madrid, aqui no Flamengo. E o Paquetá, antes de ser vendido para a Itália, em 2018, lá para Milan, da Itália, ele utilizou 39, 29 e depois chegou usando a 11. A 11 atualmente está com o Everton Cebolinha. E eu não acho justo chegar e tirar um número de um jogador assim e dar para outro. Não acho. Seja lá quem for, entendeu? Eu acho que, enfim, tem que ser algo natural. Se o Cebolinha chegasse para ele e falar, pô, usa 11 aí, cara, seu número, beleza. Mas não há necessidade de fazer isso. Lucas Paquetá, portanto, vai usar a 20, que inclusive Gerson utilizou também recentemente, quando voltou ao Flamengo. Inclusive a contratação de Paquetá pelo Flamengo foi destaque em vários jornais do mundo. A Bola Portugal. Flamengo faz história e garante estrela de Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, que ama Lucas Paquetá. O jornal Kicker, da Alemanha. Flamengo bate recorde. Lucas Paquetá está, enfim, deixando o West Ham. L'Equipe, da França. O West Ham confirma que Lucas Paquetá vai retornar ao Flamengo, transferência recorde na América do Sul. Marca, da Espanha. O Flamengo de Felipe Luís quebrará a banca por Paquetá. AS, da Espanha. Paquetá volta ao Brasil por 42 milhões de euros. É isso mesmo. The Athletic, Estados Unidos. O West Ham concordou relutante a vender Lucas Paquetá ao Flamengo. Gente, é uma negociação, uma operação que está dando o que falar no mundo, não só aqui no futebol brasileiro. Marcos Antônio, nós informamos em primeira mão da reunião que teve entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do São Paulo, lá em São Paulo, na capital paulista, para falar do Marcos Antônio. Muita gente noticiou depois dessa reunião e noticiou dizendo que o São Paulo avisou o Flamengo que só vai vender por 25, 30 milhões de euros. Vou falar o que eu apurei junto ao Flamengo. Não teve nada disso de valor. O que teve foi o seguinte: olha só, a gente não quer vender. Vamos levar até o meio da temporada. Calma aí, não dá para fazer agora. Entende o nosso lado, situação complicada. Se a gente fizer isso, perde força da torcida. Então, o São Paulo, de fato, não quer vender. Mas em nenhum momento chegou para o Flamengo e falou assim, ó, o valor dele é esse aqui. O valor é esse. A gente está cobrando isso aqui. Não teve isso. Embora o Flamengo saiba que por menos de 8 milhões de euros o São Paulo não vai fazer negócio. Ele foi comprado por 4,2, bota aí taxa de 10% de comissão, ainda tem imposto, blá, 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 blá. São Paulo, por menos de 8 milhões de euros, não vende o Marcos Antônio. Isso é um fato. A questão é que em nenhum momento nessa reunião teve 30 milhões, 25, não teve isso. Teve, calma, não dá para fazer agora. No meio do ano a gente conversa de novo. Nessa linha, entende? Foi nessa linha. Michael, proposta do Al-Ula, da Arábia Saudita, para comprar Michael junto ao Flamengo é de 3 milhões e meio de dólares. Isso dá 18 milhões de reais. Veneu, o que falta? O Flamengo já aceitou. Falta o Michael aceitar a proposta do Al-Ula. E quando eu falo a proposta, é o tempo de contrato e também o valor do salário dele. E, gente, o Michael não está errado. O Michael tem contrato com o Flamengo. Ninguém é obrigado a aceitar um contrato, ninguém é obrigado a sair de um clube. E o Michael não é obrigado. Ele vai se quiser. Quer reclamar? Reclama com quem fez o contrato com ele. Ele é um jogador que tem um alto custo, salário mais luvas, pouco utilizado por Felipe Luís, e o Flamengo não faz nenhum esforço. Tanto é que quer vender agora, mas depende do Michael.
É isso, de momento. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto e fui!